Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver sobre essas últimas polêmicas do São Paulo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero falar agora sobre o São Paulo. Que história é essa de que Brenner, jogador formado na base do Tricolor, pode voltar ao São Paulo em 2026? Meu amigo Alexandre Pretzel informou que São Paulo e Brenner têm negociações avançadas e que o acordo pode ser cravado a qualquer momento. Jogador que pertence ao Udinese esteve emprestado ao FC Cincinnati, temporada de 10 jogos, 6 gols e uma assistência, esteve em campo muito pouco, mas quando jogou conseguiu marcar seus golzinhos. Jogador revelado no São Paulo e que na temporada de 2020, antes de ser vendido, disputou 44 jogos com 22 gols e 4 assistências, foi a melhor temporada da sua carreira. Negócio na oportunidade de 11 milhões e 800 mil euros com o FC Cincinnati, depois foi jogar na Europa, não conseguiu se firmar e tá meio que disponível no mercado, mas o São Paulo assegura que não há nenhuma possibilidade de contratação do Brenner. Jogador avaliado como caro e, mais do que isso, para uma posição onde o São Paulo terá 3 reforços caseiros. Caleri, André Silva e Jean Francisco voltam de lesões no joelho exatamente em 2026. Há outras prioridades maiores. Em relação a contratações, o São Paulo busca um lateral direito, busca um zagueiro e busca um camisa 10. Essas são as 3 novas necessidades depois da aquisição de Danielzinho, atleta titular absoluto e capitão do Mirassol. Só para completar sobre o São Paulo, registrar também que o Tricolor abriu 2 sindicâncias, uma interna e outra externa, para apurar toda aquela confusão, o escândalo da venda clandestina de camarotes e também de ingressos para shows. Esse episódio causou ou resultou no afastamento temporário de Douglas Schwartzman, das categorias de base, e de Mara Casares, ex-esposa do presidente Júlio Casares, da diretoria social e feminina. Tem mais uma importante: o São Paulo rescindiu nessa terça-feira o contrato com o nutrólogo Eduardo Rauen, que ganhava mais de 200 mil reais por mês e havia sido responsável pela indicação de canetas, daquelas canetas emagrecedoras. O grande ponto é, constatou-se que o fornecedor do Rauen não tinha autorização da Anvisa para fazer a venda desses medicamentos. Quando a gente pensa que as confusões no São Paulo vão acabar, sempre aparece um fato novo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Presidente do São Paulo, Júlio Casares, se pronunciou hoje pela primeira vez depois do estouro daquele escândalo dos ingressos envolvendo a esposa dele lá no Tricolor. Vamos destacar os principais trechos da nota divulgada nas redes sociais, abre aspas. Casos como este não podem passar sem serem devidamente esclarecidos. Isso será feito por meio da sindicância que foi instaurada imediatamente após a revelação do episódio. Este trabalho está sendo feito em 2 frentes. A primeira, e a mais importante, é a auditoria externa, para que não haja nenhuma possibilidade de interferência política ou de influência de poder. Todos serão ouvidos e um relatório final dará ao clube suas considerações e orientações de eventuais próximos passos. Em paralelo, a sindicância interna será tocada pelo Departamento de Compliance. Vamos agir com rigor com quem quer eventualmente seja apontado com conduta inadequada no clube. Não há e nem haverá favorecimento por proximidade, amizade, parentesco, função ou alinhamento político. Olha, a nota muito boa. Agora, que situação, hein, gente? Ô, Michele, desculpa, a nota pode ser boa, o que for. A nota foi bem escrita, mas não assim... Importa. Mas não poderia ser diferente. Desculpa, ele tinha que se pronunciar, ele tinha que convocar você uma acha que tinha entrevista, que falar, lógico, né? É uma situação tão grave, mas tão grave. E dizem os mais profundos conhecedores dos bastidores do São Paulo que essa seria só a ponta do iceberg, que tem muita coisa ali no meio que ainda está por vir. Então eu acho que até para tentar tranquilizar o torcedor, dar uma satisfação melhor, no mundo que a gente vive hoje, cheio de notas oficiais, é muito mais fácil você se esconder, as pessoas nem sabem ao certo se de fato foi ele mesmo que escreveu ou não, então você dá a cara num momento como esse. Sendo ele ou não, é ele que está assinando. Tudo bem, ele assina, beleza, mas você entende a diferença? Tem. O que dá mais impacto e mais confiabilidade? Uma notinha assinada ou ele colocar a cara no vídeo e falar direto para o torcedor, olhar para a câmera, responder perguntas e falar como presidente do São Paulo, porque a gestão dele está sim sob suspeita.
Porque ele que é o comandante de todas aquelas pessoas que fazem parte do grupo dele, que estão hoje nas diretorias, comandando São Paulo e que estão ali, como a gente pôde ver, provocando esse tipo de situação escusa dentro do clube. Então ele tinha que se pronunciar, tinha que vir a público, conceder uma entrevista, convocar uma entrevista coletiva e falar o que for possível. E deixar, claro, as investigações acontecerem, porque é preciso lisura também nessas investigações, idoneidade nessas investigações, para que a verdade apareça. É um absurdo um clube do tamanho do São Paulo também aparecer, como outros por aí, mergulhados em corrupção, em falcatruas, em coisas ilícitas. Ô, Alex, isso é um absurdo. Então, porque assim, se o dinheiro desse camarote fosse revertido para o São Paulo... Essa é uma outra coisa. Aí poderia, então. Não, Ou não o poderia jeito- também? Não, mas assim... Porque eu não entendo como que funciona. Não, o camarote do São Paulo, exclusivamente, não é comercializado, né? Aham. São pessoas Convidados. convidadas. Exatamente. Estão convidados. Não é um camarote... Tem camarote lá que é privado, ele é comercializado. Pode ser Que é normal. comercializado. Isso Que é normal. Mas Qualquer camarote... este da presidência, não. Especificamente esse do presidente, tá? Não é comercializado. São convidados, né? Da presidência, da diretoria, etc. Como aconteceu nesse camarote. Entendi. Carlo Magno, qual é a responsabilidade dele até agora? Tem que saber tudo, tem que ver quem ganhou dinheiro com isso. Porque me custa acreditar que o superintendente do São Paulo tenha participado disso para levar vantagem, dinheiro. A pergunta é, quem foi o intermediário para pedir ao Carlo Magno o camarote da presidência? Segundo, o presidente Júlio Casares sabia que a ex-esposa dele estava em posse do camarote dele? Talvez eu posso ter essas respostas. O Márcio Carlo Magno deu entrevista, ele disse que ele não sabia, ele falou assim, que ele cedeu o espaço do camarote para Mara para um evento do departamento cultural, feminino e que ele não fazia ideia Encerrou a de sua. que era. Tá. A única coisa que me Ok. causa uma certa estranheza é o fato de ceder o camarote justamente no dia do show da Shakira. Não era na segunda-feira à tarde, não. Era no dia do show da Shakira, mas tudo bem. Então, mas Tudo aí bem. assim, eu entendo isso, porque, porra, é ex-mulher do presidente, Então, o cara mas tem que é um o cargo. chefe Faz ser mulher do dele. presidente, Então, mas mulher então do- é o quer chefe que seja. dele, é assim, cara. Eu sei disso, mas... O camarote é do presidente, né? É um camarote usado pela presidência. em alguns- Então, cara, então assim, Essa é uma pô, das respostas. beleza. A outra resposta é, e o Casares não sabia? Essa resposta me pegou um pouco. Eu falei, não sabia, não levamos esse assunto ao Casares, porque esse era um assunto de média gravidade, não era? O Casares fica atento só a questões macro. Bom, se esse não é um assunto de gravidade, as pessoas estão loteando o camarote dentro do Morumbi, mas- eu não sei o que é. Então, mas ele talvez... Então, é isso aqui precisa saber, cara. E foi dessa forma que Então, ele se beleza, defendeu. ele se Criou lá defendeu, uma eu sindicância interna e externa. Eu até acredito Se eu nele. tô na entrevista, eu falo, eu só tenho uma dúvida. O que então tá bom, entendi, é de média gravidade. Você poderia só me informar o que é o de alta gravidade? Só para eu entender o tamanho do buraco. Média que gravidade é existe. modo de dizer, que ele assim, que o Casares tem que ele fica atento a Isso. coisas mais macros. Isso é muito um O detalhe. name rights do estádio, Então, eu mas entendi. eu mas, acho, eu concordo com ele. O presidente tem que autorizar, assinar, eu vou emprestar o camarote para minha ex-mulher, para ela fazer um evento, né? Então, porém, foi o que está perguntado, a partir daí é foi que me perguntado ao interessa. Carlo Magno também Quem ganhou quando que dinheiro ele com isso? soube do que estava acontecendo, da treta toda. Ele falou assim que ele ficou sabendo no dia do show. Que é a hora que começou A a correria. treta lá, a correria lá, aí que ele ficou sabendo. E aí que ele falou que não pode mais ter camarote, ninguém vai usar mais esse camarote e tudo mais, né, Alexandre? Exatamente, foi essa Ué, a ele foi alegação bem dele. inábil aí, né? Com o poder que ele tem, tinha que ter resolvido isso na hora. Mas E chamar o presidente e falar, olha, a senhora Casares Não, esse é o ponto. Fizeram isso com o Então seu aí- camarote, vai sobrar para todo como mundo. Vamos dar no meio aqui. Se fosse um funcionário público, ele prevaricou aí, cara. O Carlo Entendeu? Magno se Se defende, fosse se defende funcionário dizendo que ele aparece nas conversas lá com o Douglas Schwarzer, porque muita gente faz isso por causa do Pra poder usar- que ele tem. usar o Ó, o nome Carlo de Magno que pressão. mandou, hein, o cara. Então ele fala que ele não tem nada a ver com isso. Pode ser também, mas o batom na cueca é o seguinte, seu Carlos Magno. Quando o senhor soube da história, o senhor tinha que ter resolvido ali na hora. Sim, essa é a questão. Carolina. Ele sabe desse papo É desde isso. fevereiro. Então, Carolina, o que foi vendido para você? Ah, isso, toma aqui, resolve o problema. A como é o nome dela? Adriana. Adriana, vem cá. Que história é essa, Que minha história filha? é essa? Quanto você vai repassar o dinheiro para quem?
Seu Carlos Magno, não sei. Foi a senhora esposa do presidente aí que me deu o camarote. Me deu autorização para negociar. Chama todo mundo na salinha e resolve, cara. Entendeu? E dá ciência a isso. Esse é o poder do administrador. Entendeu? O cara tá lá para zelar pelo patrimônio do São Paulo. Esse dinheiro tem que ir para o São Paulo, não tem que ir para o bolso de ninguém. É por isso que não tem dinheiro para nada. Você entende? Vai juntando. Tem um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Entendeu? É por isso que não tem dinheiro para nada. Quantas vezes eu já vi isso, cara, na vida? Veja o Corinthians. Quantos ingressos que não iam para venda? A diretoria atual fala que 8 mil não estavam indo para o fiel torcedor na gestão do Então, passado. é camisa, é calção, é meião, é tadala, é picanha, o outro é ingresso. Cara, esse dinheiro, seja 100 mil, 80 mil, 130 mil, tem que entrar na conta do São Paulo, cara. É sim, poderia potencialmente. Na verdade, não, porque em tese esse camarote não era para ser negociado, né? Não, e outra, sim, o São Paulo tem um camarote, ele tem que fazer dinheiro com ele, não pode ficar fechado. O Carlos Magno, nessa entrevista, ele fala, não, nós potencializamos a receita dos camarotes. Bom, não desse aí, né? Quem potencializou a receita, pelo jeito, não foi o São Paulo. Ou seja, esse aí, a princípio, fica para favores. Eu tive acesso ao processo, ele ainda não foi retirado, ele ainda segue tramitando. E a Carolina, até em todos os momentos, ela demonstrou realmente ela com a sua advogada, de ir até ao fim deste processo, porque ela tem todas as notas, ela tem todos os comprovantes de Pix, o comprovante de 100 mil reais que ela pagou para a Adriana, ela também tem esse comprovante. Então, é um caso ainda que deve tramitar ainda por muito tempo. Aí já a Mara Casares e o Douglas Schwarzman, eles já pediram licença dos seus cargos, né? Não necessariamente eles saíram de maneira definitiva. Do que eu pude conversar um pouco ali com algumas pessoas nos bastidores do clube. O Douglas já tem se articulado até para uma saída definitiva, porque essa situação foi um pouco mais forte, inclusive já colocando o Dedé, que é o seu braço direito também ali no seu grupo político. E a Mara Casares, internamente, ela já fala realmente que já as suas questões eleitorais ali, políticas, que ela mesma fala aí nos áudios, ela já viu que o seu caminho político não deve seguir no São Paulo. Não deve seguir, bom, aí não tem condição. Pô, mas ela falou que estava iniciando uma carreira, estava galgando parâmetros, estava buscando coisas grandes na carreira. Paulo, pelo jeito não vai dar. Mas isso aí foi o caso dos camarotes. Consequência. Não acabou, tem mais? Mas tem outras coisas que estão acontecendo também paralelamente a isso, que também são estarrecedoras. Tem aquela história das canetas emagrecedoras receitadas para alguns jogadores. Só que aí reportagem do UOL de hoje mostra que essas canetas, que elas vinham de um fornecedor sem autorização da Anvisa para operar. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. As canetas emagrecedoras que foram receitadas para pelo menos 2 jogadores do São Paulo, elas chegaram de forma ilegal. Elas não tinham autorização da Anvisa para serem comercializadas. O UOL fez essa reportagem, a reportagem do Gabriel Sá e do Pedro Lopes. Então, tem isso também. E o que aconteceu? O resultado disso é que o médico, que era o cara que ia comandar a super reformulação no CT, porque mandaram um monte de gente embora, sai esse, sai aquele, traz o TecFoot e não sei o quê, porque agora vão usar o TecFoot porque chegou o cara e tal. Esse cara, que ia ser o médico que ia comandar o negócio todo, que o nome dele é? Eduardo Howen. Eduardo Howen caiu depois da publicação dessa reportagem, certo, Alexandre? Perfeito. O Eduardo Howen, ele chegou no meio deste ano junto com o TecFoot. O TecFoot é um projeto dele, justamente visando melhorar a nutrição e fisiologia dos atletas do São Paulo. E aí tem todas as questões políticas que a gente já sabe, que houve uma certa, eu não diria resistência, mas houve um conflito dos processos ali dentro do CT da Barra Funda. E aí, nesse episódio das canetas emagrecedoras, foram 2 atletas que acabaram fazendo uso desse medicamento. É importante trazer que com acompanhamento médico no Brasil, o produto ele é legalizado, mas esse em específico desta marca, no Brasil ele não tem licença da Anvisa para operar. Ele até é regularizado em outros países, mas a Anvisa não permite. E até esse produto que teria sido
feito o medicamento para os atletas teria vindo de desvios e contrabandos. Então, aí depois da reportagem, muito bem feita pelo Gabriel Sá e pelo Pedro Lopes, houve uma reunião emergencial ali. As duas partes com que eu entrei em contato afirmam que foi em comum acordo, mas tem outras pessoas ali que afirmam que ele foi o famoso convidado a se retirar, porque o São Paulo poderia até sofrer sanções em outras esferas por conta dessa irregularidade. E aí, com ele também acabou o Tecfut no São Paulo. Todos os equipamentos, toda a estrutura do Tecfut também não será mais disponibilizado lá no CT. E aí o São Paulo agora tem mais um problema para resolver para a próxima temporada, que vai começar daqui a pouco. Então, o São Paulo tem mais um episódio aí nessa semana maluca do Tricolor. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E a polêmica não para. Agora o Márcio Carlomagno disse ao GE que proibiu a sessão de camarote do São Paulo após o show da Shakira e nega ter recebido dinheiro. Ele disse que a Mara Casares, ex-mulher do Júlio Casares, não podia comercializar o espaço, e ele completou: a única coisa que ele ganhou foi um grande problema. Mas que nem eu já falei no último vídeo, né, galera? Esses conselheiros do São Paulo que tem que ser cobrado. Não dá mais para continuar essa gestão, porque senão chega no próximo ano, quem ganha a eleição de próximo presidente do São Paulo? Um indicado do Júlio Casares. Aí continua a mesma turma. Isso precisa parar, porque o presidente anterior, o Leco, era o pior presidente da história. Agora é o Júlio Casares. Se continuar essa gestão, daqui 2 anos, o pior presidente da história vai ser o próximo. Então isso precisa mudar. O São Paulo está uma bagunça. E eu confesso para vocês que eu sempre fui muito a favor de uma SAF no São Paulo, mas comecei a mudar de ideia nos últimos meses, depois que a gente vê alguma SAF, por exemplo, como a do Botafogo, toda endividada, e por outro lado, o Flamengo e o Palmeiras, que nem são SAF, dominando o futebol brasileiro. Mas agora, se for para o São Paulo continuar dessa forma, amadora, aí não tem outro jeito, né, galera? É melhor se virar SAF, ou se profissionaliza de vez, ou não vai ter outro caminho. Porque na minha visão, se o São Paulo se profissionalizasse, daqui 2, 3 anos, mesmo sem virar SAF, ia poder competir com Palmeiras e Flamengo. Mas dessa forma não dá, né, galera? É muito amadorismo, não tem jeito. E o Tricolor vai votar hoje seu orçamento para a próxima temporada. E vamos ver se dessa vez vai ser o orçamento mais realista e não como foi desse ano. Um orçamento muito abaixo do que realmente o São Paulo ia gastar. Agora eu espero, né, galera, que mesmo com essa dificuldade financeira, o São Paulo invista um pouco em reforço. Até porque o São Paulo precisa urgentemente de um camisa 10 principalmente. Mesmo que não vai jogar a Libertadores do ano que vem, o São Paulo não pode continuar dessa forma. Um time muito sem reforço. Aí eu vejo alguns comentaristas criticando a diretoria do São Paulo em não renovar com o Luiz Gustavo, por exemplo. Eu não concordo, até porque acho necessário sim o São Paulo não renovar com o Luiz Gustavo, nem com o Dineno e nem com o Rigoni, até porque abre sua folha de pagamento para trazer outros jogadores. Agora também não dá, né, galera, para o São Paulo continuar trazendo só jogadores veteranos, até porque a maioria ganha um alto salário, direito de imagem, mais luvas e só fica machucado. Aí depois precisa vender os garotos promissores da base, como o William Gomes, o Henrique Carmo, o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, para boa parte desse dinheiro pagar o salário desses veteranos. E o Tricolor vai fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro entre os dias 28 e 29 de janeiro, logo de cara jogando em casa contra o Flamengo, um jogo muito difícil. As outras partidas da primeira rodada vai ser Fluminense e Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, Corinthians e Bahia, Mirassol e Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Atlético Paranaense, Coritiba e Bragantino,
Vitória e Remo, Chapecoense e Santos. Na segunda rodada, o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Santos. E eu nunca concordei com alguns torcedores e comentaristas que falavam: ah, não, é melhor São Paulo disputar uma Copa Sul-Americana do que passar vergonha na pré-Libertadores. Até porque, na minha visão, tem uma diferença enorme de arrecadação entre as duas competições. A Libertadores paga 3 vezes mais, mas confesso que comecei a mudar de ideia, até porque um time quebrado como o São Paulo, cheio de polêmicas fora de campo, é melhor focar no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro para não começar a correr o risco de cair para uma segunda divisão, até porque a próxima temporada é ano de eleição e tende a ter mais polêmicas ainda. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!